Irmãos, boa noite, irmãs. Que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Nós gostaríamos, antes de iniciar o nosso comentário do livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira e ditado pelo Espírito André Luiz, de saudar os nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, saudar os nossos irmãos das Casas Espíritas do 32º Conselho Estadual de Unificação, que é o conselho no qual a nossa casa está situada. Também nós gostaríamos de saudar os 124 inscritos no nosso canal e que nos prestigia com as suas inscrições. Hoje nós estamos dando continuidade ao livro Conduta Espírita e hoje o capítulo é o capítulo 34, que seria a conduta do espírita perante o corpo. O livro Conduta Espírita, como nós sempre gostamos de lembrar, foi um livro que foi editado em 1961. Em 1960, 61 anos atrás, em 1960. Mas apesar disso, ele é um livro atual. Apesar disso, ele, nas diretrizes que ele estabelece de conduta do espírita para aquela época, são perfeitamente compatíveis com os dias atuais. E nós vamos aqui, no capítulo 34, nós vamos pensar alguns trechos desse capítulo e fazermos algumas reflexões, né? Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós não vamos ler na íntegra o capítulo 34. Nós vamos pegar alguns parágrafos alguns que nós estabelecemos ser assim para o momento atual de maior importância. Todos são importantes os parágrafos, mas aqueles que são de maior importância na medida em que a gente observa determinados comportamentos hoje, determinadas práticas e culturas hoje, em relação ao corpo, que faz com que alguns desses parágrafos fiquem em destaque. E os nossos companheiros, vocês vão entender o porquê, tá? Então, o livro ele pode ser adquirido, ele já se encontra até em PDF, né, já que é um domínio público, e é um livro muito, muito importante. Olha, no capítulo 34, nós iremos começar aqui, lá do meio para o final desse parágrafo, porque os parágrafos eles são independentes. Eles não necessariamente, para entender um parágrafo, você precisa ler o anterior. Tem um parágrafo aqui interessante que o André Luiz nos chama a atenção, nos alerta, nós espíritas, em relação à alimentação. E ele coloca assim, lá do meio para o final: fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Olha só que coisa grave. Lá em 1960, André Luiz já alertava aos espíritas, e é claro, vale para toda e qualquer pessoa, mas primeiramente nós espíritas, de nós tomarmos cuidado com a alimentação. Porque dizia André Luiz que já naquela época muitas pessoas desencarnavam prematuramente, ou seja, antes do tempo, devido aos descuidos da alimentação. Então, a alimentação descuidada, a alimentação desregrada, o excesso, o abuso da alimentação, ela pode levar ao desencarne prematuro. E isso é grave, né? Porque muitas vezes, a Joana de Ângeles também, se eu não me engano, é no livro Vida Feliz, a Joana de Ângeles,
a orientadora e mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, ela já apontava que havia mais desencarne de pessoas por erro na alimentação do que desencarne de pessoas por falta de alimentação. Olha a contradição na nossa sociedade, no nosso mundo, em relação à alimentação. E hoje isso é muito atual, porque hoje nós temos diversos programas de reality shows, né, em que você vê diversos alimentos, comidas, bolos, e aí MasterChef, Sabor, né, enfim, vários canais apresentando programas destacando a culinária. E é claro que a culinária, ela prima pelo sabor, pela sensação, pelo paladar, pela mistura e o conjunto de ingredientes e que gera um paladar, né? O que a gente chama de que comida deliciosa, que comida gostosa. Só que não necessariamente nós precisamos de uma comida saborosa, palatável, para nutrir o nosso corpo. O nosso corpo ele precisa de vitaminas e de sais minerais presentes nas frutas, nos legumes, no arroz, no feijão. Apesar, a alimentação hoje está extremamente cara, né? Então fica cada vez mais difícil, né, de nós nos alimentarmos de forma adequada, mas nós precisamos nutrir o nosso corpo. Nossas células, elas precisam em média de 50 nutrientes por dia, entre minerais, cobre, zinco, ferro, cromo, vitamina A, vitamina C, vitamina E, complexo B. Então, todas essas vitaminas e sais minerais que são necessários para as nossas células, para elas realizarem a defesa do nosso organismo, a reprodução de novas células, a reposição de células que vão morrendo e precisam, então, ser substituídas por outras células nos nossos órgãos, fígados, pâncreas, coração, músculo. Então, na verdade, a alimentação, ela deve ser no sentido de manter o nosso corpo funcionando, manter o nosso corpo de forma a que nós possamos dar execução à nossa encarnação e nos levar até o fim de nossa existência conforme o planejamento espiritual. Então, muitas vezes nós nos perdemos com essa questão da alimentação, porque um determinado produto, ele é saboroso, ele é palatável, e nisso nós vamos nos desregrando e, obviamente, podemos chegar à situação radical, extrema, do desencarne prematuro, o que acarreta, perante a lei de Deus, um suicídio indireto, por falta de cuidado com o corpo. Outra falta de cuidado com o corpo que André Luiz destaca e que nós elencamos aqui, também pode nos conduzir ao suicídio direto, está no primeiro parágrafo. Cultivar a higiene pessoal sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Então, o corpo ele é um empréstimo de Deus. É claro que esse corpo ele é formado a partir da união das células sexuais masculinas e femininas. Mas esse corpo ele é um empréstimo de Deus. O homem não cria o corpo. O homem não sabe uma fórmula para se gerar um corpo. Então, o corpo, para os materialistas, ele advém da natureza. Para os religiosos, é uma concessão de Deus, esse corpo que passou por vários estágios evolutivos. Darwin estudou muito bem isso. E esse corpo ele tem uma finalidade, um sentido aqui na Terra, que é fazer com que o espírito ligado a esse corpo possa cumprir com a sua missão, na família, no trabalho, na sociedade, onde quer que ele se encontre. E esse corpo, a partir do momento quando nós relaxamos na higiene,
nós poderemos sim adoecermos e poderemos também chegar ao desencarne. Então, a dentição, banho, lavar as mãos, a gente está vivenciando isso e vivenciamos do ano passado para esse ano, a questão da pandemia, e aí nós tivemos várias e várias propagandas, né, alertando para lavar as mãos. Então, claro que a falta de higiene, o descuido com o corpo pode levar, sim, esse corpo a adoecer e, obviamente, ao desencarne, e isso, perante a lei de Deus, é um caso de suicídio indireto. Só não será um caso de suicídio direto quando, por uma extrema miséria, por uma extrema pobreza, aquela pessoa ela não tem meios materiais de manter-se limpa, higiênica, de forma a não permitir que o seu corpo se contamine. Então, somente nesses casos, mas aquelas pessoas que têm condições de comprar um sabonete, de tomar um banho, de cuidar do seu corpo e permite o descuido ou negligencia a higiene do corpo, com certeza isso é um suicídio direto se esse corpo vier a entrar em falência e gerar o desencarne, o desenlace do espírito em relação a esse corpo. Um outro ponto também que é extremamente atual e que André Luiz coloca no capítulo 34 é em relação aos tóxicos, às drogas, né? As drogas ilícitas. Então, e as ilícitas e também as lícitas, porque o cigarro ainda é lícito, o álcool ainda é lícito. Tem uma outra questão que é extremamente atual e que muitas vezes nós não tocamos, mas é o uso de medicamentos de forma desregrada, a automedicação, o autodiagnóstico, que muitas vezes as pessoas, nós, numa maneira geral, fazemos, e isso pode gerar também uma dependência química daquele determinado remédio. Então, e as drogas, a cocaína, a maconha, a heroína, o crack, as lícitas, o cigarro, a bebida, os remédios, principalmente de tarja preta, que geram um controle do nosso humor. Então, tanto as drogas ilícitas, e essas não têm finalidade nenhuma, né, a não ser ou finalidade recreativa, e aí a gente tem o chamado hoje usuário, e aquele que é o dependente químico, que já não tem mais o controle, já não consegue mais conduzir ou realizar as atividades da sua vida, como ir ao trabalho, cuidar do corpo, porque já se tornou dependente. Mas, seja como usuário, ou no caso mais grave, como dependência química, as drogas elas devem ser evitadas. Elas realmente fazem mal, não fazem bem. O cigarro, o álcool, quando, né, de forma sistemática, e também os medicamentos, principalmente os calmantes de tarja preta, devem ser utilizados sob orientação. E hoje há uma grande quantidade de pessoas viciadas em remédio nas suas casas, e é uma dependência química também, e gera problemas e danos ao corpo, ao organismo, principalmente quando não administrado por orientação médica. Fica o alerta. E André Luiz coloca, né, aqui, precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Então, muitas vezes a pessoa diz, não, eu só fumo uma vez ou outra, eu só uso uma maconha uma vez ou outra. Mas esse gota a gota, esse pouco a pouco, no final,
é o que eu costumo dizer, o corpo ele manda a conta. A conta desse uso imoderado vai chegar, né? Ah, mas o meu avô ele fumava, ou um colega meu usava droga, ele viveu há 70, 80 anos, poderia ter vivido mais, poderia ter vivido muito mais e melhor. Então não há por que nós termos qualquer tipo de argumento, de retórica, de ideologia em defesa de uso de drogas. Elas devem ser evitadas. André Luiz também destaca aqui a questão que é muito atual, que é conduzir-se de modo a não exceder-se em atividades superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Outro exemplo de suicídio lento. Então, se você submete o seu corpo a uma atividade física que vai gerar danos ao seu joelho, ao seu coração, à sua pressão arterial, né? Então é muito comum nós observarmos pessoas correndo 40 quilômetros, 60 quilômetros, e vez ou outra tem pessoas desencarnando, passando mal, infartando. Então, esse excesso de atividade ela é dispensável. Ela é dispensável. Ah, mas eu me sinto muito bem. Eu nunca senti nada, eu faço o eletro, eu faço o ecocardiograma, eu estou me sentindo muito bem. Mas a questão não é isso, a questão é que é dispensável, não é necessário. A atividade física moderada ela é fundamental, mas tudo em excesso pode gerar algum dano. Aparentemente você pode estar bem, pode ser que os exames e que as máquinas que não são perfeitas não tenham identificado algum problema ali, mas pode ser que algum problema esteja em curso, né? Só o fato de você se submeter a um excesso, ainda que não tenha nenhum resultado negativo, já é algo para você refletir, já é algo para refletir. Né? É aquela questão, você pode andar a 120, a 180 com o seu carro e fazer uma viagem sem atropelar, sem bater em nada e nem em ninguém. Mas isso não justifica a velocidade que você foi, porque você gerou risco ao andar naquela velocidade. Então, em relação às atividades físicas, tem que se tomar muito cuidado, né? A idade que você está, se você está bem nutrido para aquela atividade física, porque qualquer coisa que venha a ocorrer nessa atividade física, e se você estiver se submetendo a um excesso, você é responsável perante a lei de Deus, porque o nosso corpo, ele nos foi dado para cumprir, para executar uma missão aqui na Terra, um conjunto de atribuições que vão gerar um crescimento intelectual e moral nosso. E não para nós morrermos numa atividade de corrida, de natação, de ciclismo. Absolutamente. Isso é um uso inadequado do nosso organismo e das nossas forças orgânicas, né? Ele também destaca aqui, como sempre, e é sempre algo atual, a questão do sexo desregrado, que consome energia, que pode nos conduzir ao desequilíbrio, à aquisição de doenças e colocar também o nosso corpo em risco. O sexo, como diz Emmanuel, ele é alimento para as nossas almas, principalmente quando nós temos um parceiro, uma parceira permanente. Então aquilo relaxa, nos alimenta, é importante, é fundamental para a vida, mas o desregramento, o descuido, o excesso e a troca de parceiros, a falta de cuidado também nessas relações pode gerar um adoecimento do corpo. Seja por aquisição de vírus, seja por
doenças contagiosas, seja também pelas emoções ali envolvidas, que podem desequilibrar a nossa mente, as nossas emoções e gerar também um problema de ordem orgânica, além de gerar um vício em relação ao desejo, à prática sexual. Ele também coloca, André Luiz, em relação aos momentos de irritação que nós, às vezes, somos acometidos. Então, muitas vezes, nós temos picos de irritação que podem nos levar a um adoecimento. Quantas pessoas, numa discussão, elas têm um infarto, um AVC e desencarnam? Quando não desencarna, pode ficar com alguma sequela. Então, a emoção equilibrada, os sentimentos equilibrados são fundamentais para que nós não venhamos a adoecer o nosso corpo, né? Então, também temos que estar prestando atenção nas nossas emoções, na qualidade dessas emoções. Se nós estamos nos irritando com frequência, se nós estamos magoados, se nós estamos com alguma emoção que fatalmente vai gerar algum desequilíbrio orgânico, não tenhamos a menor dúvida. E também aqui, já no último parágrafo, ele destaca, sempre que seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem contudo prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Então aqui o André Luiz, ele sugere que sempre que possível nós possamos tomar um sol, nos banhar, seja na praia, e aí seja em rios, né? Porque isso faz bem, né? Hoje é provado que o sol, de forma moderada, é importante para o corpo, né? A vitamina D, a conversão da vitamina D sendo assimilada pelo nosso organismo. E também o banho de mar, um banho de água pura, limpa. Então, são práticas saudáveis. Ele faz um alerta que isso deve sempre ocorrer de forma que o corpo não fique mais em evidência com um banho, com aquilo que você foi buscar, que é se banhar, tomar um sol para repor energias no corpo, né? Então, a evidência do corpo, mas o que acontece? Geralmente, o corpo ele ganha uma evidência maior, né? Então, muitas vezes nós expomos muito mais o corpo, estamos muito mais preocupados em expor um corpo bonito, modelado, musculoso, do que necessariamente tomar um banho, refrescar, assimilar aquelas energias, né, o calor do sol, uma caminhada, respirar um ar puro, rico em oxigênio, e muitas vezes nós nos preocupamos mais com a questão do corpo, e ele também alerta para isso, para a questão da vestimenta, da decência, do recato, né? Tão difícil nos dias atuais. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Então, a insatisfação com o corpo. Eu não gosto do meu corpo, eu acho meu braço muito comprido, acho meu nariz torto, muito fino, muito achatado, acho meu cabelo crespo, queria cabelo liso, eu tenho cabelo liso, eu queria um cabelo crespo. A minha perna é menor que a outra. Então, André Luiz salienta que cada um de nós temos o corpo que é necessário para essa existência, né? E que nós não fiquemos presos a essa questão do corpo, né? Na Terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. O nosso corpo
ele está dentro de um planejamento de reencarnação. Isso está lá no livro Missionário da Luz e nós observamos bem com o Segismundo. Então, que nós possamos aceitar o nosso corpo, aceitar como nós somos, sem querer submeter o nosso corpo a cirurgias desnecessárias, a mudanças desnecessárias, colocando muitas vezes esse corpo em risco. Quantos companheiros, quantas companheiras já desencarnaram fazendo muitas vezes cirurgias estéticas desnecessárias e acabaram morrendo em clínicas que não tinham a menor condição para fazer aquela cirurgia, né? É um caso de suicídio, também de suicídio indireto. Então, que nós possamos aceitar o nosso corpo. Se tivermos que fazer alguma cirurgia de reparação, se for necessário, que façamos da melhor forma possível, mas nunca pautado na vaidade, no excesso de vaidade, no excesso de orgulho, porque nós não seremos mais amados ou menos amados por causa do nosso corpo. O que nos torna mais amados ou menos amados são as coisas que nós falamos, são as coisas que nós dissemos, é o que nós pensamos, é o que nós fazemos, é o que nós sentimos. É isso que nos torna mais amados ou menos amados, mais carismáticos ou menos carismáticos. Na verdade, quando nós falamos, quando nós nos expressamos de forma adequada, de forma equilibrada, o nosso corpo ele desaparece. E a pessoa que está nos ouvindo, ela vai nos perceber muito mais por aquilo que nós estamos falando, muito mais por aquilo que nós estamos nos expressando, do que necessariamente pelo nosso corpo. E aqui no finalzinho tem uma passagem de Coríntios, né? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Então eram essas as lições, as orientações que André Luiz tinha para nos dar nesse capítulo 34 sobre o corpo. Que a paz de Jesus estejam com todos e que nós possamos estar aqui semana que vem aprendendo um pouco mais com esse livro Conduta Espírita. Muita paz a todos.